Em algumas reuniões a gente já fala no setor o quanto a admissão digital nos ajudou a afunilar alguns erros que antes passavam, dados faltantes, nomes errados, documentos digitados errados, né? E isso, com a implementação da admissão digital, parou de acontecer por conta dessa validação que acontece dentro da própria plataforma, né? Então, se hoje tu me falasse que eu vou ter que abrir mão da admissão digital, eu ficaria muito triste, muito brava, porque eu estaria dando um passo para trás em algo que eu já conheço, que eu já sei que existe, né? Então... Oi, gente, eu sou a Renata Rainer, trabalho na empresa Máquina SaaS de Farroupilha, trabalho como analista de desenvolvimento humano e organizacional. A empresa Máquina SaaS é responsável pela produção de máquinas e de peças para indústrias agrícolas e para a indústria calçadista também. Além disso, existem outras empresas que fazem parte do grupo, Maltec, Gate 3D, Unidade de 3 de Maio, que são responsáveis aí pela produção de máquinas de lavar a nível industrial, né? Responsável também pela impressão de materiais 3D. Nós utilizávamos basicamente os recursos digitais que a gente tinha disponível, o WhatsApp, né, e outras redes sociais aí, para solicitar os documentos dos profissionais. Então, quando esses candidatos avançavam no processo seletivo, a gente fazia um compilado dos documentos necessários e solicitava via WhatsApp. O controle da chegada desses documentos, ela era de forma presencial, então a gente levava um checklist desses documentos para ir, no momento da entrega, dando ok no que chegava através do próprio candidato. Não trazia o documento na hora, enfim, a gente tinha que esperar, né, ele trazer e, enfim, conseguir encontrar esse documento para nos entregar. Depois disso, essa validação ela era feita através de um cadastro, né, onde a gente alimentava o nosso sistema também de forma manual com os dados fornecidos pelos profissionais. No dia a dia, utilizando, eu fui percebendo que a admissão digital ela traz alguns recursos muito positivos. Por exemplo, eu não preciso levar o meu checklist lá para entender o que o candidato me trouxe ou não de documento. A própria plataforma faz isso e me mostra, enfim, o que ele deixou de entregar, e não só para mim, para o próprio candidato. Então, antes, todo esse meio de campo que eu precisava fazer e que levava um tempo considerável, a própria plataforma faz e, enfim, notifica o profissional, seja através de SMS e e-mail, né? E aí, os profissionais que têm maior dificuldade me acionam para, enfim, entender como fazer e tirar as dúvidas mais técnicas, assim, mas majoritariamente a própria plataforma faz um trabalho que antes eu tinha que fazer manual e entender, esperar a resposta e por aí vai. E, além disso, também a qualificação cadastral para o e-social. Antes eu precisava fazer isso manual, informando para uma plataforma os dados sensíveis do profissional, né? E aí a plataforma me falava se estava condizente ou não com o e-social, e aí sim eu podia partir para admissão manual, né? E, além disso, claro, o fato de ser totalmente parametrizado com a LGPD, para nós foi um avanço muito importante, porque iniciamos o ano, o ano passado, na verdade, com o desejo de cada vez mais nos adequarmos à LGPD, e a admissão digital nos ajudou muito nisso. Eu pude acompanhar a implementação da admissão digital na SaaS e foi um processo coletivo tanto para a gente e acredito que para a própria empresa Metadados também, porque nós passamos por alguns profissionais que foram nos ajudando a entender melhor como iria funcionar. Então fizemos algumas reuniões que antecederam o processo de implementação, tivemos um acompanhamento durante essas tentativas, né, de ver como o processo funcionava, de ver como isso ia acontecer na prática, e foi importante também durante essa implementação entender como o candidato iria perceber a admissão digital, como que iriam aceitar.
Aqui na SAS a gente contrata diversos perfis, né, diversas pessoas diferentes e era uma preocupação para a gente entender se a admissão digital seria acessível para as pessoas e com o processo de implementação e ajuda dos profissionais que nos atenderam, enfim, a gente pôde entender que sim, era acessível a diversas pessoas. Todas as vezes que eu precisei abrir algum chamado, acionar algum consultor, eu fui muito bem atendida, rapidamente atendida, inclusive. Recebi ligações para que as pessoas do suporte pudessem entender melhor a minha demanda, então quanto atendimento, inclusive isso a gente fala não só aqui na frente das câmeras, mas para as pessoas no setor também, o quanto a gente tem um retorno rápido quando a gente precisa de ajuda. Na verdade, a gente fala muito aqui na SAS sobre transformação digital, inclusive por isso que a admissão digital entrou em um dos nossos principais desejos, né, desse ano. E a gente está sempre namorando no mercado soluções que podem nos ajudar a transformar a SAS de forma digital. Então, pensamos também em formas de recrutamento, seleção que sejam cada vez mais fluidas, que sejam interessantes tanto para o recrutador quanto para o próprio candidato, né? Soluções de admissão, soluções de e-social, de folha de pagamento. Então, isso a gente está sempre atento para entender de que forma que o mercado pode nos ajudar e a gente tem certeza que a Metadados também se atualiza nesse sentido para dar suporte aos clientes e foi inclusive, né, a própria Metadados que nos apresentou a solução de admissão digital, foi através da Metadados que a gente conheceu essa ferramenta e fez muito sentido para o momento que a gente está vivendo e com certeza outras soluções farão sentido para os próximos momentos da SAS. E a admissão digital permite com que a gente inove, né, naquilo que se apresenta e é muito fácil, então quando a gente tem uma solução fácil, também a gente não quer abrir mão disso.